Noite, aleluia. Vem aqui, Titi. Você pode estender a sua mão em direção ao Tiago. O Tiago vai nos abençoar hoje. Quem crê que ele vai ser boca de Deus aqui nessa noite? Eu creio. Eu vim aqui para receber mais de Deus. Ele vai ser usado, porque Deus conhece o coração. Deus, ele não usa os capacitados. Ele capacita aqueles que não são capacitados. Deus, ele é perito em pegar os improváveis e colocar em suas plataformas. Então o Tiago está aqui nessa condição, nessa noite. Ele vai nos abençoar. Senhor, como igreja, Senhor, nesse momento eu quero abençoar o teu filho nesse momento. Deus, que ele venha ser, Pai, usado tremendamente como nunca antes, Senhor Jesus, nessa noite. Deus, que o Senhor possa, Pai, fluir sobre a vida do Tiago nesse momento. Que não seja mais ele, Pai, mas sim o Senhor nele, Pai, nessa noite. Sabemos que o Senhor tem algo novo para entregar nessa noite para a tua igreja, para o teu povo. Nós estamos aqui com o nosso coração grato e alegre, Senhor, porque vamos receber mais e mais de ti. Já recebemos na adoração, Senhor, mas o nosso coração já está aberto para receber uma palavra vinda do céu, Senhor. Por isso, ministra nossas vidas nessa noite, através da vida do teu filho, Pai, do Tiago, e que ele venha ser ferramenta de Deus. Que ele venha ser, Pai, instrumento do Senhor para falar no nosso profundo e no nosso escondido nessa noite. E que a tua palavra, Senhor Jesus, venha de encontro aos corações aqui nessa noite. Vem com o espírito de revelação, com o espírito da profecia. Que o espírito da palavra tome o teu filho nessa noite e que ele venha ser, Pai, como chama, Senhor Jesus, diante do teu altar. Nós cremos que essa noite vai ser uma noite incrível, Pai, para aqueles que estão com o coração e a mente aberta. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor, seja abençoado. Glória a Deus. Amém. Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Irmãos, podem se assentar. Fiquem à vontade. Amém. Quero começar agradecendo a Deus. Se não fosse Ele, isso aqui não estaria acontecendo. Quero agradecer ao pastor Júnior, que ouve a voz de Deus e segue o caminho, por mais louco que seja, ele segue. E eu quero agradecer aos irmãos, que ao saber que eu ia ministrar aqui hoje, me deram todo o suporte, porque o pastor mandou num grupo de líderes de célula, e ali todo mundo, Deus te abençoe, Deus te use, e todos em unidade, como o Celso pregou esses dias, me deram o suporte, me suportaram para eu estar aqui hoje. E eu lembro no culto de homens que o pastor Gilmar, ele falou dos anônimos, né, pastor? Ele falou dos anônimos. E naquele culto, eu falei, louvado seja Deus, eu me sinto um anônimo, e que eu permaneça anônimo, mas que Jesus Cristo seja imensamente conhecido através da minha vida, em nome de Jesus. E eu estou muito feliz, irmãos, porque também na pregação do Celso ele falou assim, porque o pastor, o pastor ele me chamou num dia antes da pregação, do culto, né, Celso? E quando o pastor chamou o Celso já falou assim, já sei, eis-me aqui, tá tudo certo, conta comigo. E foi engraçado que ontem o pastor me mandou mensagem, e a mensagem que eu mandei para ele, que talvez inconscientemente eu lembrei do que o Celso falou, eu respondi, eis-me aqui. E eu não tinha ideia, irmãos, eu não tinha ideia de que ele ia me chamar para pregar nesse culto. E hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre árvores. Mas o que isso tem a ver comigo? E o que isso tem a ver com você? Absolutamente tudo, irmão. Tudo. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Tem tudo a ver, porque quando Jesus cura um cego ali em Marcos 8,
se eu não me engano, no versículo 22, o cego é curado e Jesus, quando tira a mão dos olhos dele, ele fala assim: nossa, eu estou vendo pessoas, e elas andam como, parece árvores andantes, árvores que andam. Então Jesus vai lá e coloca a mão de novo nos olhos dele, tira. E agora, o que você está vendo? Não, agora eu vejo pessoas. E uma vez eu ouvi um estudioso da palavra falar assim: quando Jesus curou da primeira vez, a cura foi tão poderosa que aquele homem começou a enxergar o mundo espiritual e não o mundo físico, e por isso ele enxergava os homens, as pessoas andando como árvore. Se isso é verdade ou não, não faço a mínima ideia, mas eu senti de compartilhar com você. E aí, o próprio Deus também nos compara o tempo todo. Se você for ver a narrativa bíblica, em muitos trechos você vai ver que Deus, Ele nos compara com árvores. E eu quero ler aqui Jeremias 17, versículos 5 ao 8. Jeremias 17, eu vou ler aqui na versão NAA, versículos 5 ao 8, que diz o seguinte, eu vou lendo aqui: assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor, porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito aquele que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore. Olha só, o primeiro é como um arbusto, né? Aqui é como uma árvore, plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Então a gente vai falar de árvore aqui hoje. Isso quer dizer que nós vamos falar da nossa vida, amém? Então o que é uma árvore, irmãos? Eu fui pegar uma definição de árvore, e aqui diz o seguinte: árvore é um vegetal de porte variável e tronco lenhoso, cujos ramos só saem a certa altura do solo. Ou seja, os ramos só vão começar a sair da árvore quando aquela árvore atingir uma certa maturidade, uma certa altura, quando tiver um certo nível de crescimento. Somente depois disso começa a sair os ramos. Mas Deus, Ele não pede para a gente dar ramos, Ele pede para a gente dar frutos, né? E olha só então, mas para você começar a dar ramos que vem antes dos frutos, precisa de crescer, precisa que haja um crescimento. E continuando, as árvores possuem raiz, caule, folhas, flores e frutos, e cada uma dessas partes tem a sua função. Cada uma dessas partes tem uma função, mas hoje nós vamos ter tempo para falar de duas partes, e eu quero falar com vocês a respeito de raiz e de fruto. Raiz e fruto. Como é bom ouvir o aleluia, Pai. E qual que é a responsabilidade da raiz, queridos? Ela é responsável por fixar, sustentar a árvore no solo. Ela também é responsável por absorver, armazenar e conduzir a seiva. O que é a seiva? É composta de água e nutrientes. Então a raiz tem essa responsabilidade. E além disso, eu descobri que a raiz, quando ela é de boa qualidade, ela pode melhorar a qualidade do solo. Ela melhora a qualidade do solo onde aquela árvore está plantada. E o que é o solo, queridos? Quando a gente vai lá em Mateus 13, na parábola do semeador, a gente pode entender que o solo trata-se do coração.
Solo é o coração. Então a qualidade do nosso coração vai depender da qualidade da nossa raiz. E como é bom falar de solo num lugar onde Deus falou que seria a boa terra, né, Fabi? Que é esse lugar. As nossas raízes têm a capacidade de melhorar ou piorar a qualidade desse solo também. E a pergunta é: quão profundas são as nossas raízes? Qual é a qualidade das raízes que nós temos? Suas raízes, elas vão definir qual é o grau de dificuldade que você vai poder suportar sem ser arrancado do lugar aonde Deus te plantou. Então, se a sua raiz é profunda, você vai suportar grandes tempestades. E você vai permanecer no local aonde Deus te plantou. E quando eu falo local, queridos, eu não estou falando de algo geográfico apenas, disso também. Mas eu estou falando muito mais de algo que o Bruno mencionou aqui: posicionamento. Posicionamento como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Diante das adversidades, vai vir tempestade, adversidade. Quão profunda é a minha raiz? Isso vai determinar se eu vou ficar ou não no posicionamento que Deus me quer. As suas raízes, elas vão definir quão capaz você e eu somos de absorver os nutrientes. As suas raízes, as minhas raízes, é ali que se armazena a palavra de Deus. É aí nas raízes. Não, mas não é no coração, é nas raízes. Dependendo da sua raiz, a palavra que chegar no seu coração é logo arrancada pelo diabo. Dependendo da sua raiz, você está aqui ouvindo uma mensagem, pode ser o pregador do século, que você vai sair daqui, vão te fechar no trânsito, e você vai ofender aquela pessoa, dependendo da sua raiz. Mas dependendo da sua raiz, você vai ser fechado no trânsito e você vai abençoar quem te fechou. Então, é na raiz que a palavra de fato é armazenada, e ela vai produzir coisas em nossos corações. E talvez alguém esteja pensando: meu Deus, e agora? Quando eu olho para as minhas raízes, eu só vejo coisa ruim. Eu vejo divórcio na vida dos meus pais, dos meus avós, dos bisavós, tataravós. Eu vejo pornografia na vida dos meus pais. Eu vejo contenda, eu vejo divisão nas minhas raízes. Quando eu olho, eu vejo confusão. Eu vejo uma família que fica tretando o tempo todo, é o tempo todo se xingando, é o tempo todo com falta de afeto, com desafeto. A falta de respeito, a falta de amor, a falta de caráter, é o tempo todo nas minhas raízes. E agora? Talvez você esteja se perguntando: e agora que eu tenho essa raiz? E eu quero te dizer uma coisa: o que vai definir a qualidade da sua raiz é a profundidade que ela vai chegar. E o melhor de tudo, querido, sabe o que é? É que quem decide quão profunda é a raiz sou eu e você. Eu decido até onde a minha raiz vai chegar. Você decide. Deus te deu o poder de decisão para você hoje escolher, falar assim: eu decido que a minha raiz são os meus pais. Eu decido que a minha raiz é o meu segundo grau de ascendentes, os meus avós. Eu decido que a minha raiz são os meus tataravós. Olha, fiquei sabendo que o meu tataravô era índio, e lá eles tinham esse culto e faziam isso. A sua raiz, quão profunda é a sua raiz, é você que vai decidir. E um vai entender isso mesmo. Eu entendo que a minha raiz está aqui, está rasinha. A minha raiz são os meus pais. Aí eu casei, meus pais são divorciados.
Na primeira briga, eu vou correndo para a casa da mamãe. Mamãe! E a mamãe o quê? Acolhe o filhinho. Destruindo um casamento. Porque eu escolhi viver essa raiz. Outros vão de fato acreditar, não, meus avós. Pô, meu avô foi um pregador, eu sei da história do meu avô. E aí você vai produzir, reproduzir os comportamentos do seu avô. Para fazer uma análise, queridos. Pensa nos comportamentos que você tem no dia a dia. Pensa um pouquinho neles. Agora, olha para os comportamentos que os seus pais reproduzem. É certeza que você vai identificar comportamentos semelhantes. E se você conversar com seus pais a respeito dos seus avós, os seus pais vão te falar de comportamentos que os seus avós tinham, que eles têm e que você também reproduz. Qual é o nível de profundidade que você vai escolher que a sua raiz chegue? Mas eu também quero te dizer que já existe um povo que olhou para tudo isso e entendeu que o segredo está na profundidade da raiz. E esse povo escolheu fazer com que a sua raiz chegue até Jesus Cristo. E esse povo, ele reproduz o comportamento de Jesus. Eles pensam como Cristo pensa, eles falam como Cristo fala, eles sentem como Cristo sente, eles amam como Cristo ama. Esse é o povo que Ele escolheu. Esse é o povo que Jesus escolheu. O povo que decide ser como Ele é. O povo que decide reproduzir os comportamentos, os pensamentos, as ações de Jesus. Não ficar só falando nada de palavras. Olha, Jesus está falando isso, 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 mas os comportamentos não condizem, não. Os comportamentos, queridos, eles vão gritar para o mundo onde estão as suas raízes e as minhas raízes. E qual que é a importância disso? A importância é que as nossas raízes, elas estão diretamente ligadas ao fruto. Diretamente. Porque é impossível, queridos, é impossível dar bons frutos com uma raiz podre. É impossível uma raiz boa produzir maus frutos. É incoerente. E qual que é a responsabilidade do fruto? O fruto é interessante, porque quando a gente olha para ele, a primeira coisa que a gente pensa é, nossa, é algo de comer. É algo para comer. Eu vejo lá uma laranjeira, e eu vejo uma laranja, aquela laranja que parece suculenta, eu olho para ela e falo, nossa, essa laranja eu vou arrancar desse pé e eu vou comer, eu vou chupar essa laranja. E ok, esse é um dos propósitos, mas o fruto, ele tem também uma responsabilidade de proteger a semente. Ele protege a semente porque é a semente que vai perpetuar a espécie daquela árvore. Então vem ventos, vem ventania, tempestade, aquela laranja cai no chão, ela abre, ela estoura no chão. Mas quando você vai lá, pega ela e você vai ver a semente está intacta. Aí vem alguém andando e pisa na laranja e sai andando. Você vai lá, pega aquela laranja que caiu, foi pisada, e quando você pega a semente, ela está intacta. Um dos propósitos do fruto, e o mais importante, não é só alimentar, mas é proteger a semente que vai perpetuar a espécie. Nós somos como árvores, protegendo, dando frutos que vão proteger a semente que vai perpetuar a nossa espécie. Se nós não perpetuarmos a nossa espécie, queridos, esse mundo está perdido. Se nós não criarmos discípulos de Cristo como somos discípulos de Cristo, esse mundo está perdido.
Então todo fruto que você dá, não fica triste não se alguém pisotear nele. Não fica triste não se a tempestade jogar ele no chão. Existe um outro propósito que vai além de alimentar uma pessoa, além de alimentar, mas é de perpetuar a tua espécie. E muito importante é que você ouça essa ministração de alguém que não tem nada para te oferecer a não ser o próprio coração, mas que você ouça o que o Espírito quer dizer à igreja através dessa mensagem. Porque hoje, eu e você, nós vamos ter que tomar uma decisão consciente de como vai ser o resto da nossa vida a partir dessa mensagem. Porque uma vez que você ouve, não tem como desouvir. Uma vez que você ouve, você tem que tomar a decisão. Você pode, eu decido ser neutro. Então você está tomando uma decisão de não fazer nada com aquilo que você ouviu, com aquilo que Deus falou com você. Então ouça com muito zelo e muito temor aquilo que Deus quer falar com você a respeito disso. Qual é a decisão, Tiago? A decisão é qual é o tipo de árvore que você quer ser. Eu tomei uma decisão quando Deus falou comigo sobre isso. E você vai ter que tomar essa decisão também. Vai ter que decidir. Porque de acordo com o tipo de árvore que você quer ser, você vai precisar aprofundar as suas raízes para produzir novos comportamentos. Entenda essa sequência. Eu não falei que você vai precisar ter novos comportamentos de acordo com a árvore que você quer ser, mas que você vai precisar aprofundar a sua raiz para produzir os comportamentos dessa árvore que você quer ser. Porque não adianta nada produzir comportamentos para o mundo ver, se a sua raiz não for tratada, cuidada. É necessário primeiro tratar a raiz, queridos. Só assim os frutos serão bons. E aí, relendo Jeremias 17, versículos 5 e 6, fala assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira, que é uma versão ARC, é uma versão mais antiga. Será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Tem dois pontos aqui, que eu quero falar, para trazer um pouco de luz também. O primeiro é que Deus, ele não está ameaçando ninguém aqui, queridos. Parece, né? Maldito é o homem. Não, Deus não está te ameaçando. Deus está falando de um princípio que Ele mesmo estabeleceu. É um princípio. Se você anda com Deus, você é abençoado. Se você anda sem Deus, é amaldiçoado. Maldito é maldito. É um princípio, não é uma ameaça. Deus está só lembrando o povo de um princípio que já era estabelecido. E aí, maldito o homem. Então, não pense que Deus está colocando uma condição para você agora. É agora, anda comigo, senão você vai ser maldito. Não, Deus está lembrando aquilo que já foi estabelecido. E Ele também não está falando para você ficar paranoico com ninguém. Você pode postar aqui para mim, por gentileza? Versículos 5 e 6 de Jeremias 17. Deus não está querendo que você fique paranoico com ninguém, porque maldito o homem que confia no homem. Olha lá, maldito aquele que confia no ser humano. Meu Deus, agora então vou desconfiar de todo mundo. Isso vai contra o que Deus diz em Salmo 133, que Ele fala da unidade do povo dele, que ali Ele ordena a bênção. Como que tem unidade se eu não posso confiar no ser humano? Não é isso. Deus está falando que se você
confiar mais no ser humano do que nele, inclusive em você mesmo. Se você confiar mais na sua capacidade do que você confia em Deus, você se enquadra aqui. É isso. Mas você pode sim desfrutar de uma comunhão com teu irmão, confiando nele, amando ele, desfrutando da presença dele. Então eu quero trazer um pouquinho de luz sobre isso, para deixar claro que Deus não está ameaçando ninguém, e nem falando para você que você não pode confiar em ninguém. Desconfie de todos, não. Ok? Agora, a tamargueira, ele fala, vai ser como a tamargueira, ou o arbusto. O que é o arbusto? É uma árvore de baixa estatura, de baixa média estatura, e que vive solitária no deserto. E ele fala, olha, se você apartar o seu coração de mim, é isso que te espera, solidão. Você não vai crescer, você vai ser um arbustinho, no deserto, solitário, sozinho. Mesmo que esteja rodeado de pessoas, vai se sentir sozinho, porque existe um espaço, um vazio dentro de todo ser humano, que é do tamanho de Deus. E você pode colocar carro, casa, você pode colocar pessoas ali dentro, que você nunca vai se sentir plenamente satisfeito. Mas quando você deixa ele entrar e preencher esse vazio, meu Deus do céu, ele faz você se sentir plenamente satisfeito. Ele faz você entender Salmos 23, que diz, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. E que isso não está relacionado à quantidade de bens ou de dinheiro que você tem, mas sim o quão profundo é o teu relacionamento com o Pai. E você começa a entender coisas profundas como essa. E o que se afasta de Deus, ele para de crescer, vive em solidão. Não, acho que isso aqui é uma das piores coisas. Não percebe os bens ou as bênçãos quando elas chegam. Cara, Deus não falou que a bênção não vai chegar. Deus está falando que a bênção vai chegar, mas você não vai perceber. Você não vai ter percepção de que a bênção dele está sobre a tua vida. E aí a gente começa a andar como o povo no deserto. Vive um milagre, murmura contra Deus. Vive um milagre, enfrenta a adversidade, murmura contra Deus. Vive mais um milagre, vive coisas extraordinárias, enfrenta a adversidade, murmura contra Deus. Porque as maravilhas que Deus realiza também não tem o poder de tratar a raiz. Existe o médico dos médicos, que pode tratar a raiz. O nome dele é Jesus. Quando a raiz é tratada por ele, queridos, a raiz fica plena, perfeita, saudável, melhora a qualidade do solo. Quando melhora a qualidade do solo, quando a semente cai, queridos, nascem novas árvores, a espécie se perpetua. E não tem nada melhor, não existe nada mais prazeroso na terra, e a Bíblia diz isso, não com essas palavras, do que ser usado por Deus para gerar novos discípulos. O único momento em que a Bíblia fala que os discípulos foram possuídos, eles não foram cheios, eles não foram, não ficaram alegres, eles foram possuídos de alegria, é em Lucas 10, quando eles vão e eles voltam, e a Bíblia diz, eles voltam possuídos de alegria, falando, Senhor, os demônios se sujeitaram a nós, nós curamos enfermos, e eles começam a contar para Jesus tudo aquilo que eles tinham vivido por conta do poder do Espírito Santo que operou através da vida deles. Irmãos, não tem nada melhor do que isso. Então, a tamargueira, ela não percebe. Aqueles que apartam o seu coração do Senhor, não percebe quando as bênçãos chegam. E vive reclamando, vive reclamando. Você conhece alguém assim?
Você conhece alguém que até para falar que Deus é bom, abaixa o ombro, abaixa a cabeça e fala: Deus é bom, né? A linguagem corporal é totalmente incoerente com aquela frase. E eu vou te dizer uma coisa: mais fala o nosso corpo do que a nossa voz. Então, e aí, tudo bem, irmão? Deus é bom, né, irmão? Correria virou uma coisa poética, né? Para então de correria e vai viver o tempo de Deus. Viva na eternidade. Viva a eternidade de Deus aqui na terra. Como que eu vivo isso? Vivendo a agenda de Deus. Eu fui chamado para pregar hoje, querido. Sabe o que eu fiz? Eu adaptei toda a minha agenda para viver a agenda de Deus. Falei, pastor, claro que eu aceito. Eu nunca vou negar o que Deus tem para a minha vida. E quando você se coloca na disposição de Deus para que Ele faça um rebuliço na tua agenda, e a minha esposa sabe, eu sou metódico, eu não gosto que mexa na minha agenda, e Deus também sabe disso, mas quando Deus mexeu eu fiquei alegre, falei, oh Deus, obrigado Jesus. Eu chorei, irmãos, eu chorei, sabe por quê? Porque eu lembro quando eu cheguei aqui, em um dos primeiros cultos, e Deus me deu uma visão. E a visão é de que eu estaria aqui em cima. Eu falei, meu Deus, quem sou eu? Aí ele falou, você é filho. Eu falei, meu Deus, mas eu não mereço, mas eu te fiz merecedor. Eu falei, meu Deus, meu Deus, só me resta chorar e entregar meu coração para o Senhor. Não tem mais nada que eu possa dar. Não tem boas ações, não tem dinheiro, não tem nada, meus bens, nada que eu possa dar, porque tudo veio dele, toda boa dádiva vem de Deus. Então eu decidi e falei, Senhor, toma meu coração. E aí quando Deus muda a minha agenda, o meu comportamento é totalmente diferente de quando a minha esposa muda. Mas eu estou aprendendo a gostar também, porque quando eu aceito a mudança da agenda é sempre uma bênção. E eu posso escolher então, vou escolher quais das árvores eu vou ser a tamargueira. Eu posso escolher também, porque a tamargueira, aquele que afasta o seu coração do Senhor, eles deixam de ser frutíferos, ou eles dão maus frutos. E eu posso escolher ser a árvore que dá mau fruto. Olha aí, Deus é tão maravilhoso, irmãos, que eu posso escolher, se eu quiser, ser a árvore que dá maus frutos. Eu posso. Só que Lucas 3:9 diz o seguinte: e também o machado está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Como a gente viu, o fruto então ele tem um propósito de proteger a semente. Amém? Ele protege e precisa ser bom fruto para cumprir esse propósito integralmente. Tem que ser um bom fruto. Não pode ser mau fruto, tem que ser bom. Por quê? Porque o mau fruto, ele vai corromper a semente. Ele corrompe a semente. E o fruto é o que as pessoas veem que está sendo produzido em nós e através de nós. Então, nossas atitudes e nossos comportamentos, isso são frutos. Existem outros frutos, mas as atitudes e comportamentos são frutos. As pessoas veem. E semente? Semente é a palavra que é protegida por esses comportamentos. Não que o nosso comportamento tenha o poder de corromper a palavra de Deus por si só, mas tem o poder de corromper o que as pessoas vão enxergar da palavra de Deus. A palavra é imutável, a palavra é verdadeira, ela é fiel, ela não muda. Mas o nosso comportamento, o comportamento daqueles que falam, eu sou cristão, eu sigo a Jesus Cristo, eu sou um discípulo de Jesus. O comportamento dessas pessoas que se declaram ser discípulo de Jesus pode corromper o que as outras pessoas vão entender da palavra de Deus. E se o fruto for mau e essa semente é corrompida, a gente entra num ciclo vicioso. Então,
um comportamento é mau, aí a semente é corrompida, a semente que eu vou lançar é corrompida, e aí nasce uma nova árvore, um novo convertido. Esse novo convertido vem de uma semente corrompida. O comportamento desse novo convertido vai ser de uma semente corrompida. E ele vai produzir frutos de uma árvore que está corrompida, porque a semente está corrompida, a raiz está toda estragada. E os frutos serão maus, e o ciclo é vicioso, até que alguém em toda essa história entregue a vida para Jesus, busque na palavra dele o real significado de ser cristão, tenha o impacto da experiência de conhecer a Jesus Cristo de verdade, e aí ele começa a viver como Cristo vive. Não porque alguém falou, não porque alguém apresentou, não porque alguém falou da sua experiência, mas porque essa pessoa teve a própria experiência com Deus, e agora ela sabe, poxa, Jesus não é nada daquilo que eu estou fazendo, e aí esse encontro produz uma tristeza que gera arrependimento e traz ele para Deus. Mas olha o trabalho que dá. Não é melhor produzir bons frutos para ter sementes virtuosas e saudáveis, para que a árvore cresça desde o seu nascimento, produzindo bons frutos, com boas raízes? E aí como que eu dou maus frutos? Eu tenho uma receita para dar mau fruto aqui. É simples, apartando o meu coração de Deus, me sentindo independente dele, e deixando as minhas emoções conduzirem a minha vida. Olha só, eu aparto meu coração de Deus, me sinto independente, eu deixo as minhas emoções conduzir. Não me entenda errado, eu não falei que nós devemos reprimir as nossas emoções, mas eu falei que elas são um péssimo motorista, elas não devem direcionar as nossas ações. Mesmo quando for emoções boas, Tiago, mesmo quando for emoções boas, porque quando você tem uma boa emoção e você, ao invés de redimir a sua emoção, você deixar ela controlar, ou você reprimir a sua emoção, você vai desfrutar daquele momento de alegria. Nossa, que vitória maravilhosa! Vitorioso, olha aí a bênção de Deus. Vai passar um ano e você vai estar, a bênção de Deus. Só que Deus quer que você avance. Um dos nossos piores inimigos, queridos, é a nossa última conquista. Que você fica viajando lá. Tem que celebrar, celebra mesmo. Mas qual é a próxima, o que Deus quer? Qual é o próximo passo? Qual é a próxima ação? Qual é a próxima atitude? O que eu preciso fazer próximo, que Deus está esperando que eu faça? Então cuidado para não ficar celebrando muito aquilo que já passou. E as emoções ruins, principalmente, péssimas motoristas. Então não estou falando para você reprimir as emoções, eu estou falando para você deixar com que elas sejam redimidas, para você redimir as emoções. E qual que é o processo de remissão? Vou redimir. É você levar aquilo para Deus, deixar Ele fazer a transformação daquilo e te entregar algo novo. Isso é remissão. E aí, pessoas que têm produzido maus frutos, eu vou te dizer, 90% delas é porque tem deixado a emoção conduzir a sua vida. Fechou no trânsito, a emoção não teve controle. E aí as pessoas vão olhar para isso e vão falar assim: meu Deus, então é melhor que as emoções nem cheguem em mim, é melhor que eu nem sinta emoções. Mas isso é impossível. Eu quero que você olhe para as emoções como ondas do mar. Olha para as emoções como as ondas do mar. E você está lá, na ponta da água, e você começa a andar em direção ao fundo do mar. Você quer mais profundidade, e você começa a andar, e aí a onda está batendo aqui na canelinha. O que acontece? Você não muda nem seu jeito de andar. Aquela emoção veio, você continua andando, passou.
emoção tranquila, fraquinha, consegui, tá tudo certo. Aí vem, você já está aqui, a água na cintura. Opa, quando a onda vem nessa altura, o que você faz? Você dá aquela virada de costas, deixa bater, dá um pulinho para trás, deixa bater nas costas, vira de frente e continua caminhando para chegar na profundidade que você quer. E quando vem aquela onda gigante, começa a se formar, você fala, meu Deus, agora lascou. Você olha para aquela onda, tem gente que faz, sabe o quê? Vira de costas e quer correr da onda. Meu Deus, a onda vem, dá na cabeça, pum! A pessoa sai rolando na areia. Alguns levantam até sem shorts. Irmão, o negócio é louco, não tem como controlar. A emoção bateu na cabeça. Só que tem outros que quando vê aquela onda se formando, o que eles fazem? Sai correndo na direção delas, ó, pá, pá, pum, e faz o que a gente chama lá, eu sou caiçara, né, nasci em Santos, fura a onda. Ele fura a onda. O que acontece? Ele mergulha naquela onda, a onda passa por cima, ele sobe, pô, vê se dá pé, deu pé, tô seguro. Então as emoções são como ondas, queridos, que elas vão chegar em você, você querendo ou não, e se você tentar fugir, você vai capotar. O que você tem que fazer então? Se posicionar de maneira diferente em cada uma das intensidades que eu falei agora. Então, só se posicionar diferente. Está vindo uma mediana, vira de costas, pá, deixou bater, vamos embora. É gigante, mergulha, mergulha. Nossa, mas eu vou mergulhar. Mergulha, mergulha, porque Deus tem que redimir essa emoção. E para Ele redimir, você precisa mergulhar nela. Aí você vai entender que aquilo que você está sentindo, o ódio que você sente, não é seu. Irmãos, tem gente que odeia os pais, porque culpa os pais pela vida que leva hoje. Tem gente que odeia o chefe, porque culpa o chefe porque perdeu o emprego. Tem gente que odeia o ex-esposo, a ex-esposa. Tem gente que é capaz de odiar o próprio filho e disputar com esse filho como se fosse um adversário. Se a onda está muito grande, irmãos, mergulha, mergulha, entenda que essa emoção não é sua, ela simplesmente é uma onda que bateu em você, e aí você leva ela para Deus, e esse ódio que você vai levar para Deus, Ele vai redimir, e Ele vai transformar e te entregar o amor. A raiva que você sente, irmãos, é para que você leve a Deus. Ele vai remir e vai te entregar a paciência. A tristeza que você sente muitas vezes é porque Deus quer que você leve essa tristeza a Ele, para que Ele faça uma transformação, uma remissão ali daquela emoção, gere em você arrependimento, e esse arrependimento vai produzir alegria. Todas as emoções a gente precisa levar a Deus, para que Ele possa remir. E com todas elas é seguir o mesmo processo. Recebi, ok, entendi, agora eu levo para Deus em oração. É simples, irmãos. É simples, mas é difícil. Porque quando a emoção vem, você quer o quê? Sai daqui. Moleque, ó a mãe falando com o filho, né? Moleque, eu não quero te ver mais aqui, some da minha frente. Irmãos, é a emoção. Calma, tá com raiva? Entende? Olha para o teu filho que Deus te deu, leva a emoção para Deus e deixa Ele te dar paciência. E eu também posso decidir ser árvore que sabe que depende completamente de Deus.
tive paninho, água. Estou me sentindo importante hoje. Você ri, né, pastor Gilmar? Irmãos, eu também posso decidir ser essa árvore que entende que depende completamente de Deus. E está lá no mesmo Jeremias 17, versículos 8 e 9, 7 e 8, que diz: bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Aqui tem uma palavra que eu quero enfatizar: esperança. A esperança é no Senhor. Eu já falei muito e ouço muito isso, eu estou tentando corrigir isso, que eu sou chato com palavras, irmãos, mas eu não vi em nenhum lugar da Bíblia Deus falando: olha, coloca a sua expectativa em mim. E eu já falei, coloca a sua expectativa em Deus. Deus não está para atender as nossas expectativas, mas Ele está para ser a nossa esperança. É esperança. Nossa, eu fui no culto, tinha expectativa de que Deus ia... Não, mas eu estou quebrantado, e a minha esperança é o Senhor. Meu Deus, você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Você vai sair daqui transformado pela palavra de Deus. Você vai sair daqui renovada para uma vida abundante. Então assim, expectativa está errado? Não está, mas aí você tem que ter expectativa daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não adianta ter expectativa de coisas que Deus não quer fazer na sua vida, que aí vai ser frustrado do mesmo jeito. Então, a esperança, Ele é a nossa esperança. Aqui Deus também não está abençoando ninguém. Vou abençoar. Não, Ele também está lembrando de um princípio: quem anda comigo é abençoado. É isso, a consequência de confiar nele, de tê-lo como esperança, a consequência disso é que será abençoado. Amém? É uma lembrança de um princípio. O que é ser abençoado? Que isso é meio genérico. Olha, você é abençoado. O que é ser abençoado? Entre muitas coisas, ser abençoado é desfrutar de uma vida abundante, sem culpa. Irmãos, quantas vezes você já se sabotou, vivendo uma vida maravilhosa, vivendo algo novo, e de repente você faz algo que acaba com aquele momento de alegria, te leva para o fundo do poço, te gera tristeza, mas não é a prova de Deus. E eu falei isso num devocional que eu postei: não é a prova de Deus, é a consequência da sua ação. Eu quero te dizer que merecedor realmente nós não somos, mas Cristo nos fez merecedor. Ele disse que veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Jesus não estava falando só da relação com Ele, não. Jesus estava falando da vida integral. É para você ter um casamento abundante, é para você ter uma relação com os teus filhos extraordinária, onde os teus filhos vão olhar para você e vão falar: nossa, meus pais são referência de Deus para mim. É para você ter uma vida conjugal, meu irmão, é para você ter amizades edificantes, é para você ter uma saúde boa. É abundante. Todas as áreas, as suas finanças é para estar organizada. É para estar organizada. Se não está, consequência, porque Jesus falou que nós teríamos uma vida abundante. Irmão, não é consequência não. Não, você sabe o quanto entra e o quanto sai na sua conta todo mês? Você tem controle disso? Você tem um controle financeiro que mostra quais são as contas do mês que você tem que pagar? Não? Consequência. Esse é só um dos detalhes. Então, se você tem comportamentos que vai te sabotar, é consequência. Então, quem é abençoado vive uma vida abundante sem
culpa. Deus te fez filho, Deus te fez co-herdeiro com Cristo, Deus te deu todas as boas dádivas, Deus te abençoou nas regiões celestiais, desde antes da fundação do mundo. Ah, irmão, então por que é que eu não acesso essa bênção? Por falta de maturidade. Assim, pelo mesmo motivo, eu não dou um carro para minha filha que ainda tem 16 anos. Eu não dou um carro para o meu filho que tem 7 anos. Por quê? Porque não tem maturidade para dirigir um carro. E eu sei que se eu der esse carro, eles vão se estrepar, vão bater, vão se machucar, se não morrer. Deus não vai permitir que você acesse as bênçãos que já estão lá. Eu tenho carro, a minha filha pode pegar o carro, só que eu não deixo. Eu tenho, a bênção está lá. Ela olha, já, né, pai, me ensina a dirigir. No outro carro eu já dei um rolezinho assim, nos lugarzinhos assim. Mas não vai dirigir sozinha, não vai pegar o carro. Por quê? Porque ainda não atingiu o nível de maturidade necessário. Ela é muito madura, irmãos. Aliás, minha filha, graças a Deus, ela é mais madura do que, às vezes até assusta. Mas o pai está sempre ali muito cuidadoso. Ele não vai deixar acessar uma bênção que vai trazer prejuízo. Deus a mesma coisa. Ser abençoado é você se conectar com o teu passado e extrair os aprendizados das coisas ruins, ao invés de ficar se lamentando, ao invés de ficar culpando os outros, ao invés de ficar arrumando um culpado para a sua condição atual. Você vai se conectar com o teu passado, você vai ver tudo que os seus pais viveram, tudo que eles fizeram você passar, e que você deveria dar glória a Deus, porque você está aqui do jeito que está, porque os seus pais foram quem foram na sua vida. E você vai aprender com esse passado nas coisas ruins. E as coisas boas, Tiago? Você vai celebrar, você vai dar pulos de alegria. Ser abençoado é isso, é ter capacidade para isso, e você tem. Ser abençoado é você se conectar com o teu futuro. Como? Como que você se conecta com o seu futuro? Imaginação. É você fechar os seus olhos e enxergar um futuro extraordinário, porque foi isso que Deus prometeu para você. Eu não estou falando que não tem tribulação, não. Jesus foi claro. Vai ter tribulação, eu te prometo, você vai ter tribulação na tua vida. Foi uma promessa de Jesus. O que eu estou dizendo é que mesmo na tribulação, que na verdade a tribulação vai servir para te levar para essa vida extraordinária. Mas tem que acreditar, tem que ter maturidade para isso. E ser abençoado, então, é se conectar com esse futuro. E aí Salmos 92, versículos 12 ao 15 diz o seguinte: o justo florescerá como a palmeira. Olha Deus de novo falando, te dando as árvores para você escolher qual que você quer ser. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Irmão, não importa, na velhice você vai dar fruto se você escolher ser essa árvore. E é bom fruto, você vai dar bom fruto. Se você escolher aprofundar a sua raiz, você vai dar bons frutos. E o interessante é que a palmeira, ela é uma das árvores que a raiz chega mais profunda. Pode ver, você vai no Nordeste, em regiões que tem palmeira plantada e que venta muito, você vai ver as palmeiras assim, ó. Só que a raiz até aparece um pouco, mas ela não é arrancada. Ela não é arrancada. Sabe o que acontece? O vento bate muito vento. E a palmeira, ela reage como nós deveríamos reagir. Ela se inclina diante de Deus.
Ela mostra suas raízes para Deus. Ó Deus, as minhas raízes, elas estão profundas, mas eu também estou mostrando aqui. Ela se inclina, reconhece a soberania de Deus. E ela é plantada nos átrios do Senhor. O que é o átrio, querido? O átrio é o lugar de acesso a Deus. Átrio era o lugar onde as pessoas passavam para acessar o santuário. E você tem um átrio chamado Jesus Cristo, pelo qual você pode passar e acessar o santuário, e ter intimidade, relação com Deus. Ser abençoado é dar um grito de basta no vitimismo, queridos. Ah, meu casamento. Um dia chegou um irmão e falou assim para mim: cara, eu não sinto amor. Eu não estou desprezando a dor desse irmão. Eu não sinto amor na minha casa. Eu não sinto amor da minha esposa, dos meus filhos. Eu falei: irmão, com muito amor no coração, vou te falar uma coisa: a responsabilidade é sua. A Bíblia fala que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. A Bíblia não fala que a esposa tem que amar o marido. É óbvio que se o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja, a consequência disso é o amor. Mas a responsabilidade do amor dentro de um lar é do homem. É do homem. E aí eu falei isso para ele. Então, falei: cara, para de ser vítima. Começa a agir como um marido que ama sua esposa mais como Cristo amou a igreja. Dá a sua vida pela sua mulher. E uma vez que o marido dá a vida pela mulher, a consequência é a mulher obedecer o marido, dando também a vida por ele. Porque para a mulher também obedecer o marido, ela precisa morrer. Que os maridos também são chatos. Marido também é chato, irmão. Não é só a esposa, não. Então é um morrendo em prol do outro. Só que essa morte gera vida. Uma vida extraordinária do casal. É ter plena consciência que nós podemos continuar dando bons frutos, mesmo quando as condições forem desfavoráveis. Isso é ser abençoado. É você entender: cara, eu estou na adversidade, mas vou dar bom fruto. Eu não tenho outra opção. Por quê? Porque minha raiz é boa. Por que é boa? Porque está em Cristo. Ela se estende até Cristo. Ela se estende até lá. Então, tem gente que vai falar: não, minha raiz são os meus pais, vai produzir comportamento dos pais. Minha raiz são os meus avós, vai produzir comportamento dos avós. Ah, é o tataravô, vai produzir os comportamentos do tataravô. Ah, minha raiz é Paulo, o apóstolo Paulo, vai produzir comportamentos de Paulo. E aí tudo bem se for quando ele imitava Jesus, porque ele errava, irmãos, era falho. Vai produzir os comportamentos de Pedro. Ah, o apóstolo Pedro, homem de Deus, quer encontrar com eles na glória, mas errava. Até onde você quer estender a sua raiz? É até Moisés? É até Abraão? É até Noé? É até Adão? Ou você quer ir até onde aquele que veio antes de Adão? A sua raiz pode se estender até Jesus Cristo. Ah, Tiago, para mim não tem mais esperança, eu sou como uma árvore morta, já não dou mais fruto, não tenho mais galho, estou cortado. Tem algo que vai gerar esperança no seu coração. O nosso irmão Jó deixou registrado o seguinte: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas. Não precisa nem cair muita água, não, é ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta. Ah, irmãos, coloque-se de pé por gentileza, que os irmãos já estão me chutando aqui do púlpito. Irmãos, agora é a hora da decisão. É a hora da decisão. Nós viemos aqui, nós ouvimos uma palavra que demanda de nós uma decisão. E agora, eu quero que
Que o Espírito Santo produza as emoções no seu coração que forem necessárias, mas que você leve essas emoções para que Deus possa remir, para que você tome a decisão, estendendo a sua raiz até Cristo, para produzir bons frutos. Eu não sei como você chegou aqui, não sei qual vai ser a sua decisão, se vai ser atar mangueira, vai viver solitário no deserto, não vai crescer muito, se você vai continuar se lamentando, chorando pelos cantos, se vitimizando, eu não sei. De novo, não estou desprezando, menosprezando a dor de ninguém, mas o que eu quero que você entenda é que você tem um poder de decisão nas suas mãos agora, para decidir qual é a árvore que você quer ser. E o que eu sei é que Deus quer aprofundar suas raízes, Ele deseja isso, para que você possa sentir o prazer e ser possuído de alegria, quando você gerar as novas árvores, os novos discípulos de Cristo. Então, enquanto os nossos irmãos entoam louvor aqui, eu quero convidar você que deseja estender as suas raízes, você que quer tratar essas raízes. Hoje, Tiago, eu produzo comportamentos que não me agradam. Depois, só que quando eu vi, já tive o comportamento. Deus, ele pode estender a sua raiz para que você passe a produzir, a reproduzir os mesmos comportamentos de Jesus. Dê um passo de fé e vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Você que se sente excluído, machucado, você que tem o seu coração sangrando e para você não tinha mais esperança, mas Deus trouxe para você aqui a esperança das árvores que foram cortadas, mas houve um renovo e ela floresceu novamente. Para você que queria ter uma vida independente de Deus, mas que hoje você toma a decisão: não, eu entendi e eu quero hoje depender completamente de Deus. Eu quero reconhecer que eu dependo completamente de Deus. Vem aqui também, nós vamos orar por você. Pense nas suas raízes e acredite que elas podem ser curadas hoje. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei.
O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira aprofunda suas raízes nele, aprofunda suas raízes no Senhor. Entenda que você não é os seus pais, você não é os seus avós, mas você é um filho de Deus, lavado, remido no sangue do Cordeiro. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, e todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Irmãos, olha para as diversas áreas da sua vida e veja onde você tem produzido comportamentos, falas. O que é que você tem falado a respeito de você mesmo? Nossa, sou muito burro. Quem te disse isso? Quem te disse essa mentira? Nossa, sou desajeitado pra caramba. Quem te falou isso? Deus te criou desajeitado? Deus te criou burro? Não. Talvez você tenha ouvido coisas dos seus pais. Você esperava uma validação dos teus pais e você ouviu: você não fez mais que a tua obrigação. Sabe o que isso produz? Produz em você o sentimento de que você só tem valor quando você faz algo, que você só tem valor se você faz algo bom. Então agora eu preciso ter bons comportamentos mesmo com a raiz podre. E aí eu sou um hipócrita porque eu estou produzindo bons comportamentos, mas na minha casa eu sei quem eu sou, mas na frente das pessoas eu preciso me comportar diferente, porque você acredita que você precisa provar alguma coisa para alguém, quando Deus já te aprovou ou te reprovou. E se Ele te reprovou e você sente que Ele te reprovou, é hora dessa tristeza produzir arrependimento no teu coração, para que você viva a alegria do Espírito. E para vocês que vieram aqui, louvado seja Deus que tiveram coragem, porque é para poucos a coragem de reconhecer que precisa tratar a raiz. E eu profetizo sobre a vida de vocês uma raiz nova, raízes novas em todas as áreas das suas vidas. Se os seus pais, os seus avós se divorciaram, o seu casamento vai ser até que a morte os separe. Se os seus pais tinham uma relação ruim com você, eu declaro que a tua relação com seus filhos vai ser uma relação onde eles vão olhar para você e eles vão reconhecer Cristo na tua vida. E você vai largar esse medo de ter filhos. Ah, eu não quero ter. Não, você vai ter filhos sim, porque os seus filhos vão ser homens e mulheres de Deus para produzir bons frutos nessa nação. Se os seus pais tinham uma saúde precária, ou têm uma saúde